Ano Novo! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos de vídeo de Ano Novo, uma retrospectiva aí de 2020, esse primeiro vídeo do ano. Desde já peço seu like, ative o sininho aí, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Nesse primeiro vídeo do ano, eu quero compartilhar aí com vocês toda a minha avaliação, meus pensamentos sobre 2020. 2020 foi um ano muito difícil, um ano de muito aprendizado, um ano de muita dor, de muitas mortes no mundo inteiro e no Brasil. Já estamos hoje em janeiro, já são quase 200 mil mortos, são muitos mortos num país que já sofre tanto, num país tão desigual como o nosso. Mas estamos com a esperança de novas vacinas aí, nesse janeiro ainda começar o calendário vacinal, e nós seguiremos 2021 com muita esperança, com muito trabalho também, porque não há vitória sem trabalho, mas com muita esperança. 2020 foi um ano difícil para todos, onde todos temos uma história difícil, uma história de morte, uma história de internação. O pai de uma pessoa querida morreu, o irmão de um parente morreu, um parente morreu, como famílias aí que foi embora pai e mãe, ficou sem pai, sem mãe. Então foi um ano muito triste, um ano de nós também reavaliarmos o que queremos para 2021, para 2022, quais são as pautas urgentes para esse país, como todo serviço público é de grande importância nesse país, onde a grande maioria da população não tem recursos, como o SUS foi um divisor de águas nessa pandemia, e como essa pandemia se mostrou, como nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, uma saúde pública para todos. Como é importante essa pauta, como é importante a pauta também da educação no nosso país, de progressão, de uma agenda aí progressista, de uma agenda de não austeridade, de não cortes, de não tetos de gastos, porque é necessário investimento, como as crianças das escolas públicas vêm sofrendo com a falta aí de recursos, com a falta de uma mídia de ensino eficaz, como os professores têm sofrido também com essa precariedade, da falta da internet, como é importante o investimento na educação e a segurança pública também, como a segurança pública é importante o investimento no nosso país. Então são, acho que, as três esferas assim de grande importância realmente para a população. 2020 aí com tantas mortes, com tanto sofrimento, com tanta dor. Nós passamos 2020, graças a Deus, na minha família não houve nenhuma morte por Covid-19 ainda, mas estamos ainda na pandemia. Eu tenho pais idosos, eu tenho avó ainda, então nós estamos nos precavendo contra esse vírus, mas nós estamos realmente cansados. Essa quarentena tem sido bem longa, na verdade longuíssima, mas o vírus está aí, precisamos continuar, precisamos ter forças para continuar. Realmente a gente não aguenta mais, mas precisamos ter forças para continuar. Então eu quero para esse 2021 mais esperança, mais responsabilidades dos governantes, dos chefes do Poder Executivo, de uma pressa no começo, logo, dessa vacinação da população, primeiro dos idosos, e aí os grupos vão sendo vacinados, cada um no seu tempo, profissionais da saúde,
Como nós estamos sobrecarregados, porque eu também atuo na área da saúde, todo mundo está um pouco cansado e todos os dias a gente ouve, aquela pessoa morreu, o pai de uma amiga morreu, a mãe de um amigo morreu, todo mundo tem uma história triste para compartilhar. Mas também são muitas histórias também de superação. Então esse 2021 tem que ser um ano de responsabilidade e um ano de esperança, né? E 2020 para mim foi um ano também de muito aprendizado, de descobertas e também de tirada do papel aí de alguns projetos. O primeiro projeto que eu tirei do papel realmente foi o projeto do canal. Eu já tinha assim em mente há mais de um ano e meio, no final de 2018 e 2019, mas eu só consegui tirar do papel em meio à pandemia, em novembro de 2020. Esse projeto é um projeto que, para mim, é um lazer, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu amo falar sobre skincare, sobre produtos, sobre beleza. Quero para 2021 que o canal cresça muito mais ainda e por isso eu conto com vocês no compartilhamento aí dos vídeos e tudo. E esse 2020 também eu tive a necessidade de ler mais, de entender meu espaço, meu papel no mundo, qual é minha luta, qual é minha postura de frente a algumas situações que se apresentam, e para isso é necessário que nós leiamos, estudamos, porque conhecimento é poder, sim. Nós precisamos estudar, é muito importante ler artigos, ler livros, por mais que a gente tenha aí uma vida corrida, porque a gente trabalha, a gente faz outras atividades, mas é muito importante a leitura. E eu quero compartilhar com vocês 2 livros que eu li nesse ano. Um eu comecei a ler ano passado, em novembro, o outro eu comecei a ler esse ano, terminei. Eu estou lendo outros livros também, mas esses 2 livros foram livros bem importantes para mim. Um é o livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. É um livro que eu me emocionei muito, porque o Lázaro, ele vem de uma ilha chamada Pati, no litoral da Bahia, próximo a Salvador. O Lázaro é o retrato da nossa comunidade, a comunidade negra desse país, que é a luta, né? A não desistência. Por mais que todo dia nós temos que derrubar uma muralha, mas o Lázaro é o retrato de que nós podemos chegar lá sim, que é possível. Então eu separei até uma frase desse livro que fala assim: seu lugar é aquele onde você sonha estar. Como é difícil concretizar essa frase, ainda mais nós, pessoas negras, eu, uma mulher negra, periférica, não é fácil chegar lá, não é. Como não foi para o Lázaro também, mas a gente compartilha, a população negra compartilha das mesmas dores, dos mesmos sonhos, quase dos mesmos projetos. Quando a gente lê esse livro, a gente se vê aqui, porque realmente a conquista da pessoa negra é uma conquista coletiva. A Thaís falou isso e é verdade, é uma conquista coletiva. A gente serve de espelho para o nosso outro, do nosso próximo. Então, esse livro aqui é um livro muito legal. O Lázaro é um homem assim muito sensível nas suas palavras. Eu não conhecia a biografia dele. Para mim ele era de Salvador. Eu não sabia que ele era dessa ilha. Então esse livro foi muito importante para mim. Eu deixo aqui como sugestão para você. E um outro livro que eu tive a necessidade de comprá-lo, realmente. Esse livro foi uma necessidade. Eu aprendi muito com esse livro, porque todos os dias a população negra sofre todo tipo de violência policial, todo tipo de violência doméstica. Com a morte do George Floyd, que a gente sabe muito bem que isso acontece na periferia desse país, morte de mulheres e homens negros, crianças também, nós somos alvejados por balas perdidas, a gente sabe disso, mas você assistir durante algumas semanas aquele homem sendo assassinado por asfixia,
assim, foi algo que me tocou muitíssimo. Toda a repercussão que isso causou, tanto aqui no Brasil como no mundo. Pessoas que têm milhões aí de seguidores abriram a sua internet, abriram seu espaço no Instagram para dar voz a pessoas negras, porque as nossas histórias sempre foram contadas por pessoas brancas. Nós tivemos a oportunidade de contar a nossa história, contar a nossa verdade e a nossa versão dos fatos. Com a morte do George Floyd, que realmente foi algo que me marcou muito em 2020, eu senti a necessidade de estudar mais, de aprender mais. E eu era contando um pouco atrás, eu era uma pessoa que eu realmente acreditava na meritocracia. Eu achava que se eu fosse uma boa aluna, se eu fosse uma boa profissional, eu iria ter o espaço, que eu ia conquistar um espaço. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Só pra gente olhar para os cargos de chefia, nos cargos de confiança, a gente vai ver que geralmente não são ocupados por pessoas negras, não são ocupados por pessoas, mesmo que nós venhamos de uma mesma universidade, frequentamos as mesmas pós-graduação, as oportunidades não é dada. E como a gente viu que representatividade importa, que vidas negras importam sim, mas muito mais que representatividade, nós precisamos ter pautas. E a leitura é um ótimo caminho para isso. Eu li alguns artigos, alguns livros, eu li poucos, mas assim, alguns artigos. Vi algumas questões aí, programas na internet, no Instagram. Eu senti a necessidade de comprar um livro, o livro do professor e doutor Silvio Almeida. O Silvio, ele é jurista, filósofo e economista. E nesse livro aqui, ele aborda o racismo estrutural em várias esferas do nosso país, como o racismo ele se apresenta em todas as esferas, na economia, na política, na educação, como o racismo ele se apresenta, porque o racismo ele é multifacetário, tem várias facetas, várias faces. O Silvio ele é muito sucinto nesse livro. Esse livro é um livro pequeno, como vocês podem ver aqui. Esse livro foi um livro muito bom, que eu aprendi muita coisa. Eu quero deixar também aqui como dica esse livro. E eu separei também uma pauta aqui para ler, uma parte dele que fala sobre o que a gente está passando agora nesse governo. Chama-se por austeridade fiscal o corte das fontes de financiamento dos direitos sociais, a fim de transferir por parte do orçamento público para o setor financeiro privado por meio dos juros da dívida pública. Então, toda essa parte, né, de corte financeiro, de austeridade fiscal que esse país está passando, né, vem impactando todas as políticas públicas, e os usuários da política pública desse país, a grande maioria são pessoas pobres, que precisam do SUS, que precisam da defensoria pública, que precisa da assistência social, dos CRAs. É um projeto realmente de extermínio da população pobre, negra e periférica desse país. É um projeto de governo, um governo fascista que vem cortando todos os direitos que nós adquirimos nas últimas décadas. Os direitos trabalhistas, as reformas, e esse governo vem cortando tudo isso, acabando com todos esses benefícios que nós tínhamos, né? Esse também é um ponto desse livro que é muito importante, e é para nós pensarmos aí, já em 2022, o que nós queremos para esse país, não é mesmo? E também sobre a meritocracia, como eu estava falando, eu separei outra parte desse livro que fala assim: no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa pela própria condição é das pessoas negras, que, eventualmente, não fizeram tudo o que estava a seu alcance. Em um país desigual, como o Brasil,
a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. No contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é altamente racista, uma vez que promove a conformação ideológica dos indivíduos à desigualdade racial. Então, a desigualdade racial nesse país, ela foi construída através de uma ideologia, a ideologia da meritocracia. Só que num país tão desigual como o nosso, não existe meritocracia. Para esse 2021, eu espero uma agenda, pública mais responsável, que inclusiva e progressista, que a vacina seja uma decisão, não só de estados e municípios, mas sim do governo federal, porque se tudo precisa passar pela Anvisa, todas as aprovações, então que o governo federal seja mais empático com toda a população que vem sofrendo tanto. Esse é o meu vídeo. Se você gostou, deixa seu like, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho e me segue lá no Instagram, Conexão B. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!